expectativas de buscar a Libertadores? Bom, vamos lá. Tivemos um ano muito complicado, né? O presidente Pedrinho teve que tomar algumas atitudes em prol do Vasco da Gama, mas o saldo foi positivo. O Vasco não disputava, não classificava uma competição internacional há bastante tempo, né? A gente conseguiu, óbvio que é muito pouco para o tamanho do Vasco, mas já teve esse lado positivo em relação a essa conquista dessa vaga. Estamos atentos ao mercado, sabemos das dificuldades que é, mas esperamos reforçar a equipe, mas um pé no chão. Eu entendo a ansiedade do torcedor em contratações, mas a gente não pode fugir do nosso orçamento, não fazer nenhum tipo de loucura. Esperamos que 2025 seja muito melhor do que 2024. Perfeito. E sobre o Davi Luiz, pode adiantar alguma coisa pra gente? Na realidade não tem nada de concreto, não tive em nenhum momento com o Davi Luiz, é um grande jogador, é um jogador de seleção brasileira, mas não tem nada em relação ao Vasco. Obrigado. Felipe, acabou de sair a informação da aprovação da recuperação judicial. Isso é um bom indicativo para o Vasco, dentro das partes burocráticas? Na realidade, assim, eu não tenho muito para dizer, né? Até porque não tenho muito conhecimento, então eu fico mais na parte de futebol, mas eu acredito que o Vasco está bem assessorado com pessoas competentes nas suas áreas e espero que seja uma solução muito boa. E agora, só para a gente finalizar, a expectativa com o novo técnico, Fábio Carille. Você passa basicamente a transição, o bastão para ele, depois desses 3 jogos importantes. Como é que está a expectativa? Não, na verdade, deixar bem claro, independente da minha função, eu vou procurar sempre fazer o melhor para o Vasco da Gama. Fábio, eu conheço bem, fui companheiro dele do curso da CBF, de treinador. É um cara que conquistou já alguns títulos importantes no cenário nacional, tem uma experiência. Eu acho que, com certeza, espero que ele possa nos ajudar para que possamos aí ter um 2025 melhor. Entre as contratações que o Vasco já acertou, tem a do volante Tietê. Queria que você pudesse falar a contribuição que esse jogador pode dar ao Vasco. É um jogador experiente, vencedor, por onde passou, conquistou. É um jogador muito versátil, consegue jogar em várias posições. Acho que é um jogador que vai nos ajudar bastante pela sua experiência e pela facilidade em jogar em várias posições. Felipe, a gente de vez em quando também é contemplado com algumas imagens de treinos do Vasco da Gama, e a gente que teve a oportunidade de ver você em campo mata um pouco a saudade, né? Daquelas finalizações ali no rachão. Queria que você falasse um pouco sobre isso, da saudade que de repente você deve ter também do campo. Faz parte, já passou bastante tempo, né? Parei em 2013, já são 11 anos já, muito tranquilo. Muito importante que eu fiz uma história bacana, principalmente dentro do Vasco, então agora espero poder ajudar da melhor maneira possível fora dele. Renan Marques Barbosa, o Vasco já tem um nome para jogar no lado de campo. Renan, o Fábio Carille chegou recentemente ao Vasco e pediu 2 nomes para a diretoria. O Fábio Carille gostaria de ter o Juliano e o Guilherme, meio atacante e atacante de lado de campo, 2 jogadores com quem o Carille trabalhou e trabalhou bem na Vila Belmiro. Contratos e situações diferentes, né? O Juliano até tem extensão de contrato renovado de forma automática, com acesso ao time, mas com acesso do time para a primeira divisão, mas o Juliano não quer ficar para o ano que vem. Já sobre o Guilherme, esse bem mais valorizado, porque fez uma boa Série B, para mim foi o principal jogador do Santos na segunda divisão. O Guilherme custaria no mínimo 5 milhões de reais, e eu acho o valor baixo, tá? É bem verdade que é muito mais fácil fazer sucesso na Série B do que na Série A, mas eu entendo a pedida do Carille pelo Guilherme. Jefferson Guimarães, Fusato no Vasco, fechado. Quem são os 9 reforços do Vitória? Jefferson Fusato já foi, inclusive, deixa eu ver se ele foi oficializado, mas está contratado, tá? Isso eu posso cravar para vocês, que o Fusato já é jogador do Vasco. Só para quem não lembra dele, 27 anos, chega sem custos depois de uma passagem pelo Eibar. O clube espanhol vai ficar com 25% dos direitos futuros. Os outros 75% vão pertencer ao Vasco da Gama. 58, Fabrício Valentini, Tolói, Balbuena, Davi Luiz, Davi Ricardo no Vasco. Vamos lá, o Davi Ricardo recebeu uma proposta hoje, e não é só do Vasco, é uma proposta de fora, quer ver, ó? Deixa eu só lembrar de quem que é essa oferta, estava lendo aqui nos noticiários. Elas Verona, da Itália, tem interesse em tirar o Davi Ricardo do Ceará, tá?
Então é mais um concorrente para o Vasco. Você falou do Davi Luiz. O Davi Luiz está na dúvida entre Vasco, Corinthians e Fortaleza. Ele almoçou com o Marcelo Paz no último domingo. O Corinthians namora essa possibilidade há algum tempo por causa do Fabinho Soldado e o Vasco entende que o Davi Luiz poderia ser o grande líder do elenco para o próximo ano. Acho que se a ideia for ficar no Rio, o Vasco leva vantagem. Sobre o Tolói, perdeu demais espaço na Atalanta, né? Cara que foi muito importante, chegou a ser naturalizado italiano e jogar pela seleção local, mas na atual temporada pela Atalanta, ele jogou só 4 partidas. Nos últimos 5 jogos, foi titular contra o Cesena, vitória por 6-1, e não jogou contra o Empoli, contra o Cagliari, contra o Real Madrid e contra o Milan, tá? Então é alguém que de fato vive um momento ruim, contrata até junho de 25. Que vários jogadores do Quilate, do Tolói têm afirmado é que sair na metade da temporada, 6 meses do fim do contrato, não é algo muito legal, mas aprendi a não duvidar de nada. O Hulk demorou 3 meses para... Bem, sou fã do seu trabalho e cheguei tarde. Notícias sobre o Vasco, contratações, abraço. Vamos lá. Luan, o Vasco já tem 3 reforços garantidos. Daniel Fusato, goleiro que da base do Palmeiras, com passagem por alguns clubes na Itália, ele estava no Eibar. O Vasco pegou 75% dos direitos econômicos. Lucas Freitas, zagueiro que estava no Palmeiras. Vasco e Palmeiras fizeram uma parceria, ele jogou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. É baixo, 1,83 m, mas tem muita técnica. Foi bastante elogiado por uma pessoa que eu ouvi do Juventude, tá? Também chega de graça. Vasco e Palmeiras formaram uma parceria. Tietê, volante multicampeão. Para onde ele vai, ele conquista títulos importantes. Foi assim no Botafogo, foi assim também em outros clubes. O Tietê tinha contrato até 31 de dezembro, não teve o seu vínculo renovado por opção do Botafogo e acabou por fechar com o Vasco. A pedido ou por sugestão do técnico do Cruz Maltino, do Fábio Carille. O atacante Guilherme e o meia atacante Juliano, ambos do Santos, foram indicados, foram sugeridos, tá? O Elton Xixi. E nesse vídeo você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Jorge Nicola e anteriormente o Felipe falando sobre possibilidade de reforços do Vasco. Deixou bem claro que realmente Tietê acertou com o Vasco. Falou que não tem nada certo ainda com o Davi Luiz, mas deixou em aberta a possibilidade. E aí, além disso, o Vasco acertou hoje, né, com o goleiro Daniel Fusato. Ele chega junto à equipe do Eibar, informação do Vene Casagrande. Ele vai assinar vínculo por 2 anos com a equipe do Vasco. Ele é da base do Palmeiras, passagem pela Roma, Gil Vicente, Getafe da Espanha. É um jogador que vai chegar em janeiro, no comecinho de janeiro, ao Rio de Janeiro. E, como eu falei com vocês, 2 anos com o Vasco. E esse vídeo está bem recheado, porque já falamos de Davi Luiz, Guilherme, Juliano, e tem mais nomes aí que podem estar pintando no Vasco. Realmente é um pacotão de reforços. Teve agora o nome listado, segundo César Luiz Merlo, que o Vasco da Gama e também o Colo-Colo do Chile estão interessados no meio-atacante uruguaio Carlos de Penha. Ele que jogou na equipe do Internacional, jogou no Bahia na última temporada, está livre no mercado após deixar a equipe do técnico Rogério Ceni. É um cara que tem 32 anos de idade e basicamente se encaixa muito naquilo que o Vasco tem priorizado, jogadores que estão livres no mercado, arcando apenas com o salário. Então, o Carlos de Penha está na mira do Vasco e pode ser que aconteça negócio dessa vez. E mais um nome para poder finalizar a lista de pacotão de reforços que podem chegar para o Vasco é do Joaquim Lavega, jogador de 19 anos. Ele foi destaque no Campeonato Uruguaio, juntamente do River Plate. River Plate do Uruguai, fez 37 partidas, 12 gols e 4 assistências. Joaquim Lavega pode estar próximo do Vasco, segundo informações que chegam da página Passion Tricolor, que no caso fala sobre o Nacional do Uruguai. Eles deixaram bem claro que está muito próximo de acertar, inclusive um dos motivos para que ele estivesse próximo do Vasco é porque até mesmo o Nacional fez contato e, pelo que recebeu de feedback, digamos assim, seria que ele estava acertando a sua vinda para o Brasil. Você
Conhece Joaquim La Vega, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Acha um bom jogador ou não conhece? Eu, particularmente, não conheço muito bem. Vi alguns vídeos ali e tudo mais. Parece ser um jogador interessante, jogador novo. 19 anos de idade, pode ter uma margem de evolução. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Cara, nossa meta, olha, é alcançar 50 mil, falta muito pouco. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!